E o Saúde de hoje fala sobre depressão. Será que o lugar que a gente vive pode influenciar na doença? Para falar sobre isso, aqui no estúdio com a gente, o psiquiatra Mário Juruena. E mais, vamos responder as perguntas que as pessoas fizeram na rua sobre depressão. Fique ligado. Se você pudesse escolher o seu lugar ideal para viver, que local seria esse? Pouco movimento de carro, pouco barulho, muito verde. Com certeza, cidade grande. Tem mais conforto, escola. Um estudo feito na Inglaterra sugere que o lugar onde a gente vive pode interferir no tratamento de algumas doenças, como a depressão, uma doença bem grave, aliás. O que é que você pensa disso? Interfere muito. Porque se você tá estressado, por exemplo, você não vai ficar num ambiente com muito barulho, muita confusão. Você prefere ficar no quê? Num ambiente mais calmo, ambiente tranquilo. Todos os lugares onde eu morei sempre foi um pouco agitado. Eu sou uma pessoa calma, particularmente, mas eu acho que perturbava um pouco. É tentar relaxar do jeito que pode, tentar achar outros hobbies, tentar ir para lugares mais verdes, mais calmos, como Ibirapuera. Será que o lugar que a gente vive pode influenciar na depressão? Para falar sobre isso, Mário Juruena, professor, psiquiatra e professor da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Mário, muito bem-vindo. Obrigado. Mário, o que você acha, hein? O lugar que a gente mora, a cidade que a gente vive, o jeito que a gente vive, pode influenciar na depressão? Sem dúvida que a depressão ela é algo que se compõe de alguns fatores, entre eles a influência do meio, do ambiente que a gente vive, né? Mas isso não é o único determinante, né? O deprimido ele vai também herdar uma experiência familiar ou até mesmo uma experiência anterior a essa, que é a vivência genética que é transmitida, que também vai interagir com esse meio, com esse ambiente, né? Isso vai predispor a uma pessoa a ser mais ou menos deprimida. E depois, além disso, o meio que você vive, ele pode te dar um suporte maior. Uma família bem estruturada, um sistema de saúde bem estruturado vão predispor que aquela pessoa que foi acometida pela depressão, que ela teve uma influência biológica, uma influência ambiental, ela tem um suporte, um atendimento e possa aí se recuperar da depressão. Então, o meio e o ambiente que você está, a cidade que você estiver, tendo um bom sistema de saúde, vai ajudar você a diagnosticar esse quadro precocemente, né, antes que ele se desenvolva para quadros mais graves, e com isso o prognóstico, o tratamento é muito melhor, né? Olha, isso com depressão é verdade, assim como em outras patologias, em outras doenças que a gente vê na medicina, a gente fala que quanto antes for diagnosticado o problema e quanto antes a gente conseguir fazer uma intervenção, melhores os resultados, menores os impactos. Com depressão também funciona desse jeito, nesse sentido, morar num lugar que tem um serviço de saúde que consiga dar suporte para as pessoas, de fato pode ajudar, tem tudo a ver com o resultado dessa depressão? Essa sua pergunta ela é bem importante, porque a depressão e as doenças em geral, na medicina, como você disse bem, e na psiquiatria, cada vez isso é mais claro, quanto mais precocemente elas forem diagnosticadas, melhor. Então, muitas vezes você ter um diagnóstico precoce que possa predizer, esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, esse adulto jovem tem o risco de ter uma depressão grave, incapacitante, onde ele vai perder emprego, vai perder relacionamento, vai ter dificuldade de se desenvolver no seu potencial precocemente, isso vai dar um prognóstico, uma perspectiva daquela pessoa evoluir bem, né, e ter um tratamento muito melhor se isso for feito precocemente. E aí, os centros mais desenvolvidos são onde tem realmente equipes mais treinadas, mais preparadas para fazer esse diagnóstico precoce, né? Ô Mário, quem mora numa cidade grande, né? A gente tem a maior parte da população no Brasil mora nos grandes centros urbanos, né? Se queixa muito de violência, de estresse, de ansiedade, e isso tudo, eles atribuem, boa parte da população atribui a isso tudo, né? O aparecimento de sintoma depressivo, sintoma ansioso. De fato, morar no grande centro urbano, morar em São Paulo, por exemplo,
pode facilitar o aparecimento de uma depressão? Ou o cara que acha que está tudo bem, obrigado, e vai morar para uma cidadezinha do interior, pequenininha, calma, tranquila, também não pode encontrar uma coisa que ele não espera e ter uma depressão também? Como que é isso? Eu acho que não existe a vacina do ambiente. Quer dizer, se você está num ambiente como São Paulo, uma cidade que vai ter muitos estímulos que possam ser estressantes para o indivíduo, o risco é maior em alguns aspectos, porque você tem um maior risco de viver situações estressantes recentes, assaltos, violência, acidentes, cobranças por um mercado de trabalho muito mais competitivo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, quer dizer, o suporte de serviços que possam diagnosticar precocemente. Em relação às situações de um ambiente mais saudável, o cara mora na beira da praia, em Florianópolis, né? Acorda e vê o mar, come um peixinho, descansa, né? Numa rede, ele vai ter menos estressores para isso, né? Mas ele pode, se ele tiver uma tendência, uma vulnerabilidade ambiental, familiar ou até mesmo genética, mesmo num ambiente tranquilo, rural, bucólico, ele desenvolver uma depressão. E, às vezes, essas pessoas acabam, muitas vezes, desenvolvendo outros quadros, como você sabe, né, Jair? Abuso de substâncias, né? Situações onde realmente a tendência depressiva fica um vazio e a pessoa sente falta de situações onde ela estivesse sendo estimulada, motivada para viver, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, logo na tua primeira resposta, você falou que às vezes o suporte da família, ter uma família estruturada, ter rede social, interagir com as pessoas, pode ser uma coisa importante para ajudar na prevenção ou até na saída de uma depressão. É verdade mesmo que as pessoas que moram sozinhas, que não têm muitos amigos, não têm muitas redes familiares, não têm uma rede familiar, uma rede de suporte, uma rede social muito bem estruturada, essas pessoas, de fato, estariam mais predispostas a ter uma depressão. E essa depressão, colando uma pergunta na outra, é verdade também que quem tem um quadro depressivo por muito tempo ou quem tem sucessivos quadros depressivos é uma pessoa que pode, eventualmente, morrer mais cedo, ter um problema cardíaco mais cedo, ter outros impactos na sua saúde também? Sem dúvida. Você resumiu muito o que é o mais importante em depressão. Quer dizer, acho que cabe dizer para o público, né, que está nos assistindo, o que é realmente a depressão, né? A depressão, ela vai ter essa tristeza incapacitante, não é só uma tristeza, é uma perda de interesse por coisas que a pessoa gostava, gosta de estar na internet, gosta de ir ao cinema, gosta de ir a um teatro, não vai mais. Fica em casa, se isola, né? Deixa de conviver com amigos, deixa de alimentar a rede social, vai ficar cada vez mais restrita essa rede e as atividades da pessoa vão ficando mais restritas. Isso vai tendo consequências no sono, na alimentação, na concentração, na capacidade de memória, tudo isso vai trazendo prejuízos. E quando essa depressão, que não é só um ou dois sintomas, mas é uma constelação deles, ela avança, ela começa a trazer prejuízo para o organismo todo. Então, o sistema nervoso primeiro sofre, a pessoa perde memória, perde capacidade de concentração, perde iniciativa, perde atenção e depois outros órgãos vitais do organismo, como você lembrou bem, como o coração, são órgãos-alvo. Quer dizer, a pessoa pode ser um atleta, não ter diabetes, pressão controlada, colesterol normal, não tem nenhum fator de risco cardiovascular clássico, mas é um deprimido, ele morre mais do coração do que as pessoas em geral. A depressão é um fator de risco para a doença do coração, independente dos outros. O cardiologista controlou tudo, dieta, alimentação, exercício, pressão, diabetes, está tudo jóia, mas a pessoa é um deprimido. Ele tem o risco de morrer do coração mais que a população em geral. E os solteiros, as pessoas que moram sozinhas, é uma tendência, né, de comportamento hoje em dia, são pessoas mais sensíveis, mais predispostas a um quadro depressivo? O isolamento, sem dúvida, né? Então, a gente vê que casados, pessoas que têm companheiro, companheira, essas pessoas têm uma convivência que leva um menor risco de desenvolver depressão. Solteiros, pessoas que vivem sozinhas, separados, viúvos, têm um risco muito maior de desenvolver depressão. Então, o isolamento, que eu quis dizer, ele leva realmente a depressão a se agravar. Quer dizer, você ter uma pessoa que você conviva intimamente, você ter uma rede social que você participe, né? Você ter um grupo de amigos que você possa ter momentos de lazer, isso sem dúvida é muito terapêutico para tratar a depressão. Lá na USP em Ribeirão, nós temos alguns grupos de lazer, quer dizer, os pacientes
depressivos são estimulados a fazer passeios turísticos, passeios para um clube onde eles vão jogar, vão brincar. Ribeirão Preto é uma região muito quente, como você sabe, então banho de piscina no clube da associação de funcionários da USP é estimulado, interagindo entre si. Quer dizer, atividades lúdicas são algo muito útil para a pessoa se recuperar da depressão. E uma das coisas que não é muito valorizada é a questão do exercício físico. Quer dizer, a pessoa ter uma prática de exercício físico ativa toda a circulação, mexe com neurotransmissores, com a química do sistema nervoso, e isso é um antidepressivo natural que deve ser estimulado também. Mário, você tem participado de reuniões, né, internacionais aí, que estão redefinindo ou repensando os critérios de depressão, né? Conta pra gente, assim, atualmente, assim, quais são as tendências, o que está acontecendo aí na elaboração desses novos critérios diagnósticos? Vai mudar alguma coisa do que está hoje? O que você pode apontar para a gente de novidades? Nós temos hoje 2 principais critérios diagnósticos que dão diagnóstico, dizem o que é as doenças mentais, por exemplo, né? Tem todas as doenças médicas, mas as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, são norteadas por alguns critérios da Organização Mundial de Saúde, que atualmente nós temos o CID-10. O CID-10 ele foi editado e elaborado em 1992, vai fazer 20 anos. A gente está fazendo parte do grupo que está discutindo os novos critérios do CID-11, Classificação Internacional das Doenças, na sua 11ª edição, que deve estar pronto em 2014, 2013 talvez já esteja pronto. A outra é a classificação americana, muito usada no Brasil também, que é o DSM, DSM-4 de 1994, tem uma versão revisada em 2000, né? E agora está se preparando o DSM-5, que deve também ser editado em 2013, 2014. Quer dizer, nós vivemos um momento onde muitas das pesquisas, dos estudos que estão sendo feitos, estão norteando, tais sintomas são importantes para a gente dizer, essa é uma depressão leve, essa é uma depressão moderada, essa é uma depressão grave, né? Para esses tipos de quadro tem esse tipo de abordagem mais efetiva. Então, é um momento de a gente propor novos critérios, de ver os estudos que existem nesses últimos 10, 20 anos, que vão dar um norte para a gente poder realmente diagnosticar, como a gente dizia, né, precocemente um quadro de depressão e para isso poder propor tratamentos mais eficazes, né, com riscos menores. E também fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, levar a informação para o público, né, para as pessoas em casa poderem diagnosticar precocemente, educar os familiares de pacientes depressivos. A gente vê que a psicoeducação é algo fundamental, né? Mário, tem um filme que está em cartaz, né, em boa parte das cidades do Brasil, que volta a falar de um tema que a gente não falava há muito tempo em depressão, mas que, pelo que você andou conversando comigo, acho que a gente vai voltar a falar, que é o filme do Lars von Trier, que chama Melancolia. Melancolia está voltando como critério de diagnóstico de depressão, para as depressões mais graves. O que você pode falar para a gente? E aproveitando o gancho, assim, tem 3 coisas que as pessoas confundem muito com depressão, que eu acho que era interessante a gente discutir um pouquinho. Tristeza, que você já falou, né? Quais são os limites, mau humor, né? E a história da melancolia. Não, essa questão da melancolia é interessante, a gente tem revisado, trabalhado nessa área da melancolia. Melancolia é um quadro clássico, já descrito há muitos anos, mas que nessas últimas classificações diagnósticas, tanto a americana como a da Organização Mundial de Saúde, ela perdeu importância, ela foi colocada como um subitem, né, como um critério acessório à depressão e se perdeu muito do que já se sabia até e dos avanços recentes. Então, a melancolia é um quadro muito importante, é o quadro mais grave da depressão. A melancolia leva uma pessoa a ter uma falta de vontade de fazer qualquer coisa, de só ficar em casa dormindo, deitada, né, sem iniciativa, sem energia, né? E ela é um quadro que não tem uma relação, como a gente perguntava no início, você perguntava, com o ambiente. O ambiente pode estar muito positivo, né, o tratamento pode ser muito adequado que a pessoa está tendo, mas mesmo assim a pessoa tem uma resistência à resposta terapêutica e é um quadro onde o prognóstico é mais reservado, né? Por um outro lado, nós temos um outro critério diagnóstico importante de depressão, que é chamada depressão atípica. Não é tão atípica assim, ela ocorre em cerca de 30% dos depressivos. E essas pessoas com depressão atípica têm uma tendência a ficarem com muito sono, comerem muito doce, carboidrato, serem muito sensíveis a críticas do ambiente,
elogios, elas ficam muito bem, de repente alguém critica, ela fica muito mal, né? Então, ela reage muito ao ambiente. É aquela depressão que nós falamos, a depressão reativa, né? A melancolia não, a melancolia já é uma depressão que, independente do ambiente, a pessoa está para baixo, em geral ela tem insônia, né? Ela não tem energia nenhuma para fazer as coisas, né? Não quer comer. Não quer comer, anorexia, perde o apetite totalmente, né? Ao contrário da típica que quer doce, carboidrato, chocolate, né? Coisas que dão uma energia muito forte. Esses critérios, eles estão cada vez ficando mais claros, né? A gente consegue hoje distinguir bem o que é um critério e o que é outro, né? Mas, de uma forma geral, 2 pontos têm que estar presentes na depressão, que é a tristeza, né? A falta de interesse por coisas que até gostava de fazer. A pessoa perde o interesse, fica triste, desanimada, e aí associa uma série de outros sintomas que vão dar essa constelação de uma síndrome depressiva melancólica, que tem uma coincidência. Eu acho que não é só coincidência, né, Jair? Porque eu sempre digo que a arte está na frente da ciência, né? Então, nesse momento que se ressurge na ciência os estudos que mostram a importância de a gente caracterizar melhor a depressão melancólica, vem filmes que falam de melancolia, né, que trazem essa questão da melancolia como uma doença muito incapacitante. Falando nisso, a gente sabe, hoje, estudos recentes mostram que a depressão é a doença mais incapacitante de todas as doenças médicas, inclusive. Quer dizer, onde a pessoa mais perde trabalho, perde relacionamento, lazer, né, e realmente traz um impacto muito grande e acarreta outras doenças, como a gente até já falou, doenças neurológicas, cardíacas, né? Então, tratar a depressão é algo prioritário, definir melhor os critérios, diferenciar os tipos de depressão. Nós não temos só um tipo, temos vários tipos, abordagens são distintas. Em geral, para depressões moderadas e graves, a melhor abordagem ainda é integrar a psicoterapia com a medicação adequada, né? Tratamento a médio prazo vai, em geral, na maioria dos casos, ter uma resposta positiva, né? Você falou de um assunto que eu acho muito interessante, assim, que é a questão assim, depende do tipo da depressão, a gente tem um tipo de tratamento diferente, né? Uma abordagem diferente, talvez até pensar num remédio diferente. Quer dizer, então é fundamental mesmo que esse diagnóstico, né, seja feito por um especialista, né? Quer dizer, um psiquiatra que possa avaliar isso e possa pensar num melhor tipo de tratamento possível. Ou você acha que a depressão pode ser avaliada e tratada por qualquer médico, né? Essa é uma questão importante e não tem um consenso nessa sua resposta, mas sem dúvida que se você puder tratar com um especialista, você vai ter realmente mais recursos para tratar. Mas sendo a depressão uma doença tão prevalente, tão incapacitante... É verdade que esse número que fala que quase 20% das pessoas vão ter pelo menos uma fase de depressão na vida, é tudo isso mesmo? Isso é muito questionado, existe uma discussão muito grande sobre isso, mas os estudos epidemiológicos recentes falam isso, né? Em torno de 10 a 15% dos homens vão ter um episódio depressivo grave ao longo da vida e em torno de 15 a 20% das mulheres vão ter esses episódios, né? As mulheres têm cerca de 2 até 3 vezes mais chances de ter depressão que os homens, né? Períodos da menopausa, por exemplo, as mulheres têm picos depressivos maiores por influência hormonal ou por influência ambiental, quer dizer, aquela síndrome do ninho vazio, os filhos saem de casa, etc. É um momento que predispõe que aquela mudança hormonal feminina também leve a esse maior risco, né? E isso vai trazer consequências na vida da mulher em outras fases da sua vida também, né? A gente sabe que se alguns casos de depressão mais leve, tratados pelos ginecologistas, são aceitáveis. Eu acho que é importante que a gente que trabalha com saúde mental, com psiquiatria, com depressão, possa interagir com os outros colegas da área médica, ginecologistas, cardiologistas, neurologistas, para que eles possam tratar os quadros mais leves de depressão. Mas como eu disse que a melhor forma de tratamento, e até a matéria que a gente estava conversando no início, mostra que em torno de 40% dos deprimidos melhoram com psicoterapia, né? Se a gente associar a psicoterapia ao medicamento, esses índices sobem para 60%, 70%. Então, um ginecologista não vai ter um treinamento em psicoterapia como um psiquiatra, né? E muitas vezes não tem também a habilidade para manejar de uma maneira mais adequada as medicações psiquiátricas em casos mais graves. Mas eu acho aceitável que os médicos clínicos de outras especialidades, geriatras também, nós vamos ter depressões importantes na terceira idade, né?
o indivíduo se aposentou, a questão do envelhecimento cerebral também predispõe a doenças psiquiátricas. Na adolescência nós vamos ter depressões importantes, então o pediatra que trabalha com adolescente também pode ser uma pessoa qualificada para tratar esse paciente na adolescência, né? Então eu acho que na medicina é importante poder interagir com os outros colegas que possam tratar os quadros mais leves a moderados. Os casos mais graves, sem dúvida, têm que ficar para os especialistas, né, que possam aí desenvolver uma abordagem mais específica para esses quadros, interagindo com outros profissionais de saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, que possam também compor isso aí, né, ajudar. Essa equipe. Mário, e a gente tem algumas perguntas, a gente foi às ruas, né, as pessoas têm dúvidas sobre depressão. Vamos tentar responder? Tive depressão aos 17 anos até os 19 anos. Gostaria de saber como que as pessoas podem identificar quando outra pessoa está com depressão. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Mário, basicamente ele quer saber como identificar uma depressão. Você olha para um amigo, um parente, um familiar e diz que essa pessoa pode estar, ou suspeitar que essa pessoa pode estar com depressão. Eu acho que a gente até abordou um pouco isso já, né? Quer dizer, dois sintomas básicos que vão ocorrer num deprimido, né? Ele vai apresentar uma tristeza, uma falta de perspectiva, ele vai começar a enxergar as coisas de uma maneira muito mais negativa, ele enxerga a si mesmo mais negativo, ele começa a olhar para si e achar que ele não vale a pena, que ele tem só defeitos, ele olha o ambiente, enxerga as coisas negativas, quer dizer, enxerga tudo com uma ótica mais cinza, mais negativista, né? E além disso, ele perde o interesse por coisas que ele gostava, quer dizer, ele vai deixar de fazer coisas que ele gostava. Então, esse rapaz aí que mencionou, colegas da idade dele vão deixar de conviver, de ter atividades que costumavam fazer. Pessoas mais velhas, adultos, vão deixar de ter interesse pelo trabalho, não vão conseguir trabalhar, né? Não vão ter mais iniciativa para acordar cedo, né? Não vão ter mais iniciativa para atividades de lazer mesmo nos fins de semana. Isso então, de forma persistente, né, Mário? Exatamente. Não é assim, um dia não é que um dia a pessoa está sem vontade de sair de casa, ficar embaixo das cobertas, que ela está deprimida, né? Quer dizer, ainda mais na adolescência, né? Que essas coisas alteram, assim, é uma coisa mais permanente, né? Isso aí é importante você ter lembrado isso, Jair, porque, em geral, até se usou esse termo que é muito condenado na prática entre os especialistas, depressão maior. Quer dizer, é um termo que é para caracterizar que não é uma tristeza passageira, não é um dia que a pessoa ficou assim, não é um sintoma que ela teve. Ela vai ficar no mínimo 2 semanas, alguns estudos falam que tem que ser mais que 2 semanas até, a pessoa sem ânimo nenhum, sem interesse, por coisas que ela gostava de fazer e perdeu o interesse, né? Quer dizer, não gostava de ver novela e continua não gostando de ver, não mudou o interesse, né? Então tem que ter uma mudança no foco para baixo, com menos energia, com alteração na concentração, apetite, e aí você consegue identificar nas diferentes faixas etárias essa perda que o indivíduo tem, né? E isso traz um prejuízo grande na sua vida. É outra questão importante. Além do tempo, tem que ter um prejuízo. Um impacto, né? Um impacto, quer dizer, o desempenho escolar caiu, o desempenho no trabalho caiu, o convívio familiar ficou empobrecido, né? O relacionamento afetivo. O relacionamento afetivo se perdeu em vários aspectos, a pessoa não tem mais iniciativa. Quer dizer, há uma mudança, você compara, ele era assim antes, passou a ser assim agora, né? Isso é sempre com um prejuízo socioocupacional afetivo grande, sem dúvida. Vamos ver a próxima? Claro. Vamos. Eu sabendo que um amigo tem depressão, como eu posso ajudar? A pessoa em si, ela identificando que a pessoa tem depressão, né, ela pode, de alguma maneira, estimular a pessoa a voltar a fazer atividades que ela fazia antes e deixou de fazer, né? Estimular a pessoa no lazer, no trabalho, no estudo, um estímulo pode ser positivo. Mas na maioria das vezes, a pessoa, quando um leigo identifica alguém com depressão, essa pessoa sozinha não consegue fazer nada por ela. Um familiar também, se identifica algum familiar com depressão, aquele familiar sozinho não consegue ajudar a pessoa a sair da depressão. Até os familiares muitas vezes dizem, ele não se ajuda, a gente faz tudo por ele, mas ele não se ajuda, continua sem se alimentar, continua só dormindo, continua sem sair do quarto. E aí, sem dúvida, que as pessoas podem fazer, os familiares podem, é encaminhar essa pessoa para um tratamento, para um especialista, se for um caso grave, para um médico fazer o diagnóstico, para um psicólogo
fazer o diagnóstico e avaliar se realmente há necessidade de um tratamento com medicação, com psicoterapia, que tipo de abordagem deve ser feita. Encurtar o caminho da pessoa até o médico, né? Exatamente. Acho que é o encaminhamento para um especialista, um profissional de saúde mental é a melhor forma. Temos mais uma, vamos ver? Eu tenho um amigo que tem depressão já há vários anos, né? E eu gostaria de saber se existe cura para esse tipo de doença, depressão. Se tem cura e qual o tipo de tratamento. E aí, Mário? Dá pra gente falar em cura de depressão? Dá pra gente falar em controle? Tem gente que cura, tem gente que não cura. Como que é isso? Eu sou psiquiatra há 25 anos, né? E aí, nesse período, eu já vi alguns pacientes, muitos, com depressão, que se recuperaram completamente, né? E nunca mais tiveram nada. Nunca mais tiveram depressão, né? Agora, é importante a gente dizer que tem vários tipos de depressão, né? E tem vários tipos de tratamento para cada um desses tipos de depressão. O mais difícil, para o especialista, muitas vezes, é casar certinho, indicar o melhor tratamento para aquele tipo de depressão, né? E, nesse sentido, a pessoa vai ter progressos, né, recuperação, e, em geral, nos casos mais graves, essa recuperação, essa cura, e a gente usa um termo chamado remissão, quer dizer, os sintomas de depressão totalmente desaparecem depois de um certo tempo de depressão. Isso varia conforme a gravidade da depressão, conforme a idade que ela se instalou, né, conforme o tratamento que foi proposto para aquela pessoa, né? Mas a gente pode, de uma maneira genérica, dizer que tem esperança, sem dúvida, né? O deprimido pode se recuperar, pode voltar a ter uma vida normal, sem dúvida. Muitos deles atingem essa recuperação completa. E de repente, às vezes não é com o primeiro tratamento, não é com o segundo tratamento, às vezes é um terceiro remédio, uma associação de remédios, associação com uma psicoterapia, Exatamente. Enfim, né, que vai conseguir otimizar esse tratamento. E tem algumas pessoas que vão precisar tomar remédio por muitos e muitos anos, né, também. Tem algumas pessoas que ficam mais crônicas, né? Sem dúvida. Nós vamos ter quadros que, como você disse bem, a associação de psicoterapia com medicamento vai ajudar a pessoa a se recuperar. O próprio tratamento, às vezes, está indo bem, mas você tem que mudar esse tratamento por uma série de questões. A frequência das sessões, a frequência da medicação, as doses. Surgem novos medicamentos também que podem ajudar. Isso é uma questão importante. Já usou todos os tipos de tratamento, não melhorou. Mas nós continuamos pesquisando, tem novas formas de abordagem, né? A abordagem dos próprios familiares ajuda muito também, porque a gente falava há muito tempo que só tratava o familiar do dependente químico. Isso é uma coisa importante, quer dizer, às vezes a pessoa tem uma dependência química, só tratar o dependente não resolve, tem que tratar o familiar. Hoje nós temos claro também que o deprimido, só tratar o paciente deprimido não resolve. Você tem que tratar muitas vezes o cônjuge, o familiar, o pai, o filho, né? São situações onde você aborda a família também, para que a família seja algo estimulante, as pessoas mais próximas possam ajudar a certa medicação, a certa psicoterapia. Em geral, a gente está conseguindo, em muitos casos, evitar essa cronicidade, se o diagnóstico, como a gente falava no início, for precoce, né? E se as pessoas não tiverem um risco muito maior, né? A questão de ter tido uma história precoce de maltrato, de abuso, de sofrimento, predispõe que na idade adulta, aquela pessoa que viveu situações muito traumáticas na infância, ela tenha uma maior gravidade quando for de depressão na idade adulta, né? Então isso é algo que a gente tenta identificar, aquelas pessoas com maior risco. Essas pessoas têm que ter uma abordagem mais intensiva, mais frequente e com medicamentos às vezes mais potentes também, né? Ótimo. Mário, muito obrigado. Acho que a gente hoje falou de um assunto complexo que é a depressão, né? Poderíamos ficar aqui vários dias falando sobre isso, tem vários aspectos, vários tipos, vários tratamentos, várias novidades, mas que a gente conseguiu de alguma forma trazer assim esse assunto, que é um assunto que impacta sem dúvida nenhuma a vida de quase todos nós, assim. Alguém, um amigo, um familiar, alguém próximo, não é incomum que enfrente uma depressão, e muitas vezes a gente está no meio dessa história toda. É verdade. Mário, muito obrigado. Obrigado a vocês. E a gente espera você numa próxima oportunidade aqui no UOL Saúde. Vai ser ótimo. Muito obrigado. Pessoal, o programa de hoje está acabando. Semana que vem tem mais. E muito obrigado pela sua audiência.